Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo Lições Fraternais. Fazendo a leitura do livro Religião dos Espíritos, atingimos hoje o capítulo 20, Carrasco. Nome pesado, né? Sabe o que ele vai falar? Já vou te adiantar, vou dar um spoiler do tema, mas você já vai perceber pelo logo começo da leitura do texto. Egoísmo. Isso é uma chaga que a gente carrega há muito tempo dentro de cada um de nós. E esse é o motivo do burilamento, esse é o motivo da nossa melhoria. O quê? Deixar o egoísmo de lado, né? Não se fechar em si só, mas pensar no outro. Essa é a lição do Cristo. Mas vamos para a leitura para aprimorar o nosso entendimento. Capítulo 20, Carrasco. Verdugo invisível, onde se lhe evidencia a influência, aparecem a rebeldia e o azedume, preparando a perturbação e a discórdia. Mostra-se na alma que lhe ouve pérfidas sugestões, a maneira de fera oculta atirar-se sobre a presa. Assimilando-lhe a faixa de treva, cai a mente em aflitiva cegueira, dentro da qual não mais enxerga senão a si mesma. É assim dominada a criatura, ao pé dos outros, é a personificação da exigência, desmandando-se a cada instante em reclamações descabidas, incapaz de anotar os sofrimentos alheios. Pisa nas dores do próximo com a dureza do bronze e recebe-lhes as petições com a agressividade do espinheiro, expelindo pragas e maldições. Onde surge, pede os primeiros lugares, e se lhe os negam, a face das tarefas que a Previdência organiza não se peja de evocar direitos imaginários, condenando, sem análise, tudo quanto se lhe expõe ao discernimento. Desatendida nos caprichos particulares com que se aproxima dos setores de luta que desconhece, mastiga a maledicência ou gargalha o sarcasmo, lançando lodo e veneno sobre nomes e circunstâncias que demandam respeito. Se alguém formula ponderações buscando-lhe o ânimo, a sensatez, grita, desesperada, contra tudo o que não seja adoração a si mesma, na falsa estimativa dos minguados valores que carrega no fardo de ignorância e basófia. E, então, a pessoa invigilante e infeliz, assim transformada em temível fantasma de incompreensão e de intransigência, enrodilha-se na própria sombra como a tartaruga na carapaça, e, em lastimável isolamento de espírito, não sabe entender ou perdoar para ser também perdoada e entendida, enquistando-se na inconformação que se lhe amplia no pensamento e na atitude, na palavra e nos atos, tiranizando-lhe a vida como uma enfermidade letal que se agiganta no corpo pela multiplicação indiscriminada de perigosos bacilos. Atingido esse estado da alma, não adota outro rumo que não seja o da crueldade com que muitas vezes se arroja ao despenhadeiro da delinquência, associando-se a todos aqueles que lhe afinam com as vibrações deprimentes, em largas simbioses de desumanidade e loucura, formando o pavoroso inferno do crime. Irmãos, precatai-vos contra semelhante perseguidor, vestindo o coração na túnica da humildade que tudo compreende e a tudo serve, sem cogitar de si mesma, porque esse estranho carrasco que nos alenta o egoísmo em toda parte chama-se orgulho. Tá aí a lição, então, que ele fala do orgulho, né? Essa exacerbação do orgulho. Não tem muito o que definir diante desse texto, porque a gente conhece esse sentimento, a gente sabe sobre egoísmo, a gente sabe sobre orgulho. Qual, então, o caminho a seguir? Desvencilhar, sair desse orgulho, sair desse egoísmo. Como ele disse, não sabe anotar o sofrimento alheio. Tem essa dificuldade de interpretação da vida, de leitura do próximo. Quando eu coloco que só o meu problema é maior, quando eu somente olho, como se diz, para o meu umbigo. E aí eu fico fechado, como ele diz o exemplo do que? Da tartaruga que entra na sua carapaça e ali fica. Quantas vezes eu não tenho a mesma postura de me colocar nessa carapaça, só achar que eu sofro, o meu sofrimento é maior, o meu problema é maior,
Eu sou injustiçado, como nós dissemos na lição passada, lembra? Perante a lei divina não existe injustiçado. Tudo há uma razão para eu passar. Né? Então, esse texto do Carrasco é quem? É o orgulho, o egoísmo. Que eu faço o quê? Eu deixo que o plantio deles cresçam dentro de mim. E eu mesmo me torno esse carrasco que Emmanuel descreveu. Fica uma criatura chata. Fica uma criatura insuportável. Grita, desesperado. Por quê? Porque se fecha no mundo e só se vê a si mesmo. Mas é só olhar ao redor. E aqui não é uma lição de comparação de dor. Né? A nossa finalidade não é comparar o quanto você sofre com o quanto eu sofro e aí a gente faz um equilíbrio, põe na balança. Não! Você mede quanto você ama o seu ente querido com alguém? Não. Mas por que quando o assunto é uma dor, é um problema, a gente tem essa comparativa, a gente faz essa comparação? Se eu ou você sofre mais? É uma reflexão. Eu não comparo o amor, e por que eu vou comparar a dor? O que cada um tem que passar é o que cada um tem que passar. É exatamente isso, é redundante e simples assim mesmo. Mas eu não estou sozinho, eu não estou desamparado, é aí que a gente vai se apegando. Então, assim, como cada um vai encarar os problemas da vida, é o que determina a caminhada, não é verdade? Então eu posso ser o carrasco ou não, mas isso tem que fazer de mim o quê? O melhor possível. Então a questão 913 do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec perguntou, qual foi a pergunta? Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que, no fundo, de todos há egoísmo. Por mais que lhe deis combate, não chegareis a extirpá-lo, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar do seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Essa questão está lá no capítulo da perfeição moral e trata somente de egoísmo no Livro dos Espíritos. Vai vendo. É como eu disse, vai descrever exatamente aquilo que nós já conhecemos. Ele mesmo diz, o mal da sociedade é o egoísmo. Nós vivemos de forma egoisticamente. Estamos melhorando? Podemos, mas podemos ir mais. Esse é o desafio. Né? Eu não pensar só em mim. Eu não me fechar só na minha carapaça. Eu não acreditar que só eu sofro. Mas se eu sofro, eu posso compartilhar não só a minha dor, mas a minha ajuda. Quando eu ajudo aquele que sofre, automaticamente eu que sofro também com as minhas dificuldades de N ordens, eu estou sendo ajudado. Esse é o propósito. Essa é a mudança de chave que tem que ter na mente da gente. Isso é o que tem que ser trabalhado psicologicamente. Eu sofro, mas eu posso ajudar. Não adianta a gente esperar condições que não vão ocorrer, ou condições fenomênicas, condições, enfim, que sejam estrambólicas. O que eu posso fazer é estender um braço amigo, um ouvido amigo para ouvir uma conversa. Enfim, o que seja. O meu sofrimento diminui quando eu amparo o sofrimento alheio. Essa é a lição da caridade. E caridade é totalmente aversa ao egoísmo. Porque caridade é doar de si mesmo. É dar de si mesmo o quê? O que você tem. Vimos na lição passada a importância de cada um. Lembra que ele falou do lodo? Mas o lodo tem a sua importância. Então tudo tem a sua importância. Ah, mas eu sofro demais. Não adianta pôr condições para você ajudar. Ajude, que você vai ver o teu sofrimento diminuir. Você vai ser ouvido da mesma forma que o outro quer ser escutado. Lembra na prece de Francisco de Assis? Que eu ame para ser amado, que eu perdoe para ser perdoado. Então, ou seja, é concedendo, é abrindo mão, é afastando o orgulho, afastando o egoísmo, que eu encontro a caridade, eu encontrando a caridade, eu encontro esse meu bem-estar. Por isso que a gente fala, quando eu faço o bem vem automaticamente para mim mesmo. E da mesma proporção, se eu fizer o mal vai vir para mim também. Essa é a questão. E para a gente falar tanto de egoísmo, eu trouxe
Não adianta a gente ficar falando disso. É como eu disse em lições passadas. Se eu sou egoísta, se eu sou orgulhoso, que eu seja humilde, que eu seja caridoso. É nesse sentido oposto que eu tenho que trabalhar. Eu já sei que eu sou orgulhoso, eu já sei que eu sou egoísta. Então, quero ser humilde, serei caridoso. Pronto, mudei a chave, mudei meu pensamento. Para quê? Para me vigiar. Aquele orar e vigiar que Jesus disse, agora cabe muito bem aqui. E aí tem uma historinha que está no livro O Livro das Virtudes, de William Benet, da editora Nova Fronteira. E ele contava uma historinha assim, para dizer sobre egoísmo ou sobre orgulho. Que um homem abastado chamou 20 crianças e lhes disse que todos os dias ele compareceria à praça com uma cesta de pão para cada uma delas. Um pão por dia é o que elas receberiam até que a fome extinguisse no país. As crianças esfomeadas partiram para cima da cesta, brigaram, se estapearam, cada uma querendo pão maior. Tá vendo? Cada uma buscando pão maior. Terminada a batalha, cada qual saiu correndo com seu trunfo, o pão para matar sua fome. Foram-se todos, à exceção de uma menininha, que ficou num canto quietinho, esperando todo aquele tumulto passar. Chegou devagar no cesto, pegou o último pão, o menor que estava lá na cesta, que sobrou, que ninguém quis. Ela pegou, agradeceu, sorriu e foi embora. No dia seguinte, as crianças voltaram. Empurrões, tapas, disputas pelos pães maiores. Aquelas crianças disputavam. Aquela pequenininha novamente, ela guardou ela num cantinho, quietinha, foi lá, pegou o que restou de um pãozinho, nem metade do pãozinho dos outros, e levou o seu pãozinho embora. Quando ela chegou em casa e foi partir o pão com a sua mãe, ela abriu, havia 6 moedas de prata dentro daquele pãozinho. A garota voltou lá, encontrou o senhor que doava os pãezinhos para devolver as moedas. E ele falou assim, não, essas moedas são suas, não foi nenhum engano. Mandei colocar as moedas no menor pão para recompensar você. Qual a lição de moral disso? O que tem a ver o pão com a moeda? Porque quando a gente traz para a materialidade, para o nosso dia a dia, vamos falar a verdade, a gente enxerga melhor o que pode nos acontecer na espiritualidade. Veja, ele colocou 6 moedas de pão naquele resto de pãozinho que sobrou, que sabia que aquela menininha ia pegar aquele, porque os outros queriam os maiores, os melhores. Mas no menor é que estava a essência da coisa. No menor é que ia vir a ajuda para aquela menininha daquelas 6 moedas de prata. A vida espiritual é a mesma coisa. Quando eu acho que eu estou desvalido, quando eu acho que eu não sirvo para mais nada, é aí que eu tenho a condição de ajudar o próximo, e aí eu recebo a maior ajuda do céu. Está vendo? Olha aí o exemplo. Naquele menor pão tinha o maior trunfo para aquela menina, que era a ajuda monetária que ela precisava, para aquela família. E eu, muitas das vezes, me considero desvalido, me considero aquele menor pãozinho, mas a conduta dessa menina é que também prevalece. Ou seja, ela não foi gananciosa, ela não teve orgulho, ela não teve egoísmo. Ela esperou, deixa todo mundo se esbofetear, deixa todo mundo se estapear, todo mundo subir no outro para pegar o pão maior. Ela esperou. E era no menor que estava a resposta para ela. Então, muitas das vezes, a gente não enxerga também a resposta no nosso dia a dia. A gente acha que conversa com Deus e quer a sua resposta de forma gigantesca. E Ele dá as respostas da menor maneira possível. Por isso, novamente, o orar e vigiar. E por isso, estar atento às situações, não só ao meu pensamento, mas a tudo que me circunda. Emmanuel dizia, orai, peça e depois observai. E de alguma maneira aquela resposta para a tua prece virá. Basta que nós professemos, basta que nós tenhamos a fé robusta, como nos ensina o Evangelho. E aí? O que você tem para falar acerca da humildade? Porque o egoísmo e o orgulho a gente já conhece. Vamos praticá-lo? Eu agradeço a sua companhia e espero você no próximo programa. Até lá. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.